Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar a trabalhar a redação para a Marinha. Os temas da Marinha, de vez em quando, são estranhos, né? Sorria, você está sendo filmado. Vocês souberam desse? A fonte da juventude. Depois, a importância do submarino nuclear para o Brasil. Então, quando o tema é assim mais, como é que eu vou dizer, abstrato, como sorria, você está sendo filmado, que você tem que pegar esse e jogar em alguma coisa concreta, né? Então, eu acho que é mais complicado do que quando você tem alguma afirmação mais consistente que te dê o tema já num caminho, né? Então, eu vou ensinar para vocês uma técnica que é bastante interessante, mas olha, não adianta saber a técnica se você não tem leitura. Então, eu tenho a técnica, mas eu não sei falar daquilo que eles me pediram, vai ficar complicado, né? Então, qual é o meu conselho? Ler o site da Marinha. Nos 3 últimos anos, a prova de redação estava no site da Marinha. Amazônia Azul, depois, de novo, veio a Amazônia Azul, né, com uma outra roupagem. Estava lá, estava tudo, não estava nada de frio. Estava lá tudo, desculpa, mas não estava frio. Olha só que absurdo. De casal, estou suando. Tá? Então, esse é o primeiro conselho que eu te dou. Olhar o site, ver que assuntos estão sendo desenvolvidos lá no site. Tá? Isso tem dado certo. Inclusive, no ano do submarino nuclear, estava lá. Tinha uma página inteira falando sobre a importância. Tinha gente que nem sabia. Eu, por exemplo, nem sabia que estavam construindo submarino nuclear. Tá? Mas tudo bem. Tá? Então, primeiro laboratório de redação que a gente vai fazer é com a técnica do porquê. A técnica do porquê. Então, o que é a técnica do porquê? Vamos lá. Eu digo assim: existem 2 tipos de dissertação, expositiva e argumentativa. A Marinha pede texto argumentativo, a expositiva é o dissertativo. Então, olha só, o que é isso? Quando eu falo em dissertação, argumentação, eu tenho a mesma definição, tá? Então, vai ser o quê? É o desenvolvimento de um tema. Esse tema é o quê? É o assunto, tá? A partir do ponto de vista do autor. Por isso que a minha leitura é importante, interpretar o que eu li é importante também, porque é a partir daí que eu vou desenvolver o meu tema. Muito bem. Mas e aí, o que é a argumentação? A argumentação precisa convencer. A dissertação pura, você só vai expor aquilo que você acha, tá? Como é que eu vou convencer, hein? Vou convencer com dados. Quais são os dados? Com exemplos, com citações, com percentuais, com gráficos. Tá? Aí eu convenço. Eu digo assim, é fácil observar nos sinais das grandes metrópoles crianças vendendo balas, fazendo malabares, né? Exploradas, aí você pode botar entre aspas, pelos pais, muitas vezes exploradas pelos pais. Ou então, essas crianças são vítimas de uma sociedade em que o desemprego está muito grande. Então, eu estou dando o quê? A minha opinião. Sim? Aí, continuo o texto e digo assim:
De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, 90% dessas famílias sofreram algum golpe financeiro na vida. E 70% dessas crianças não estão na escola. Então, o que eu coloquei depois nesse meu texto dissertativo argumentativo? Eu coloquei citações e percentuais. Então, ele passou a ser um texto dissertativo argumentativo. Então, olha o que eu vou te dizer. Se por acaso lá no comando da tua redação tiver assim, elabore um texto dissertativo a respeito do tema tal, com aproximadamente tantas linhas, dissertativo. Você pode ou não colocar isso. Sim? Se te pedirem, elabore um texto dissertativo argumentativo, você tem que colocar isso. Tá? Então, por exemplo, alguma coisa que tenha saído no jornal, você leu. Você leu no Extra. Você não bota, você bota num jornal de grande circulação. Ou a mídia impressa, tá? Você não foca diretamente qual foi aquela mídia. Vai que não seja. Né? Que você... E será que foi no Extra? Será que foi no Globo? Será que foi... Na mídia impressa, ou na mídia televisiva, ou na mídia de internet, enfim. Tá? Então, isto aqui vai garantir o seu texto argumentativo. Entenderam a diferença? Tá? Ok, então vamos lá. Cadê? Tá aqui. Então, olha só. A primeira tem como objetivo expor, explicar e interpretar ideias. A segunda procura persuadir o leitor, quer dizer, persuadir é convencer, tá? De que determinada tese deve ser acatada. Seu objetivo é convencer. Na dissertação expositiva, podemos explanar sem combater ideias de que discordamos. Então, você pode simplesmente falar o que você acha. Para a argumentação ser eficaz, os argumentos devem possuir consistência de raciocínio e de provas. Provas para eu convencer. Tá? Na hora que eu digo que a Organização Internacional do Trabalho diz que 70% é porque isso pode ser comprovado. Ah, Mara, eu sei que o percentual é alto, mas eu não sei quanto. Então, um percentual alto, um grande percentual, tá? Não afirma numericamente ou nomeando algum lugar sem que você tenha certeza. Você pega e usa o tal do hiperônimo, que é a mídia. A mídia embarca em todas, né? Ela vai abraçar todas, tá? Muito bem. O raciocínio consistente é aquele que se apoia nos princípios da lógica. Tem que ter muito cuidado com isso, que não se perde em especulações vãs. Os tipos mais comuns de provas são os fatos, exemplos, os gráficos, as estatísticas e os testemunhos. As testemunhas são as citações. Ok? Procedimentos gerais. Como é que eu monto a minha redação para eu não me perder, para eu não ficar repetitivo, para não ser aquela redação que a gente chama, quando corrige, aquela redação enceradeira, que roda, roda e diz sempre a mesma coisa em todos os parágrafos. Né? Por quê? Ou porque você não sabe estruturar, ou porque você não tem assunto. Aí complica, né? Porque o importante não é você escrever difícil. O importante é você escrever com consistência. Não adianta você usar palavras difíceis, estruturas frasais difíceis, se você não disse nada. Tá? Procedimentos gerais. Argumentação. Você pode dissertar sobre um determinado... Você deve dissertar sobre um determinado tema. Primeiramente, você copia o tema numa folha de rascunho e pergunta por quê. Procure recordar-se do que você já leu ou ouviu a respeito do assunto em questão. O ideal é ter 2 ou 3 respostas que serão chamadas de argumentos. Então, num primeiro momento, você vai trabalhar com a explosão de ideias. Tá?
Então, o homem hoje, suponhamos que seja isso, o homem hoje está muito pouco preocupado com o que pode acontecer com o planeta, tá? Suponhamos que o tema seja qualquer coisa por aí. Vem uma opção de ideias na cabeça da gente, não vem? Então, em casa, quando vocês forem fazer as redações, vocês listem isso. E por causa disso, por causa disso, por causa disso. Depois você vai agrupando, porque uma vai ficar parecida com a outra, né? Até você achar 3 ou 2 diferentes. Por quê? Os seus parágrafos, os parágrafos de desenvolvimento, eles têm o mesmo número dos argumentos expostos na introdução. Porque a introdução é o embrião da redação. Tem gente que coloca tudo na introdução, depois não tem mais o que dizer. Tá? Então, de forma embrionária, eu vou apresentar os meus argumentos na introdução. Então, vamos ver. O mundo